Olá, gente. Bom dia pra vocês, né? Olha só, gente. Ontem foi o aniversário da Rutinha. Só como eu tava meio baqueada, adoentada, então a gente só comprou um bolinho e a gente não comemorou, gente, porque eu tava uns 2 dias já arriada, doente. Então a gente só comprou só um bolinho pra ela, né? Uma lembrancinha e para não passar em branco. Mas a gente nem gravou, gente, porque eu tava bem ruim. E só fui lá, a gente só fez mesmo porque para não passar em branco, né? Nossos netos, nossos filhos, né? A gente quer cuidar, não é? Mas eu tava bem baqueada, então a Rose decidiu não fazer nada. Mas eu quis comprar um bolinho pra gente comemorar, né? E aí a Rose ainda fez um pudim, mas como eu tava doente, a Rose nem quis gravar nada, nem eu, gente. Mas é isso, gente. Só acho que a gente tem que preservar nossos filhos, né? E cuidar, né? E nossos netos. Mas eu tava bem baqueada, porque já faz uns 2 ou 3 dias que eu tô meio doentada, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fiz um vídeo, depois a gente fomos tomar um café, eu e o Tony. E sempre quando a gente vem aqui na cidade, a gente não toma café em casa, toma aqui na cidade, porque a gente já sai umas 10, às vezes a gente sai mais cedo, aí a gente sempre toma café aqui na cidade. Eu e o Tony, a gente fomos tomar um café e a gente paramos no lugar para tomar o café, né? Tinha uma brasileira lá. Só que o Tony sempre pede, gente, porque às vezes tem coisas aqui que eu não sei, assim, sabe, falar sobre comidas, bebidas, assim, eu não sei falar, então o Tony sempre fala. Mas só que como toda vez o Tony pede mista, né? Como é, Tony, que você pede? Torrada mista. Né? Torrada mista. Ele pede torrada mista, gente. Torrada mista a gente aí chama mista, né? É aquele pão com queijo, presunto, ou só pão com queijo. Então, mas o Tony sempre pede, porque eu só peço mista, porque aí no Brasil eu pedia só mista, então eu só peço mista. Então eu deixo o Tony pedir, porque uma vez eu fui pedir, a moça não sabia o que era mista. E aí eu sempre deixo o Tony pedir, né? Torrada mista. Então, como o Tony veio assim atrás de mim, e a gente entramos num café, eu disse: moça, eu quero umas torradas, um sumo e um galão de café. Um galão de café é uma xícara grande, né? Um copo grande. E chávena de café é xícara aqui, né? Chávena eles chamam. E tem uma música que fizeram, né? Que uma moça brasileira foi trabalhar no café e ela fez uma música falando sobre isso. E aí eu sempre não peço café. Agora que eu já sei, eu peço galão de café. Mas assim, chávena, outra coisa que eles pedem também de café, que o Tony pede sempre, eu também não gosto muito de pedir, que às vezes eu esqueço. E o Tony, eu pedi a torrada, né? Que era torrada mista. Eu só falei torradas. Como tinha uma brasileira, gente, que me atendeu, foi bem engraçado. Como tem uma brasileira que me atendeu, ela sabe que torradas é torradas, né? Então aí quando eu falei em torradas, ela disse: você é brasileira? Eu disse: sou. E aí eu pedi 2 galões de café, o sumo, que é o suco de laranja, né? E às vezes eu peço suco de laranja aqui e eles também não sabem, só se eu pedir sumo, que sumo é suco para eles, né? E às vezes eu peço suco de laranja. Tem gente que já sabe, tem gente que não, gente. Então foi bem engraçado, porque foi uma brasileira que me atendeu. Claro que ela ia me dar torrada do jeito que eu pedi, né? Torradas, ela tá certa, eu que tava errada. Mas foi bem engraçado que quando chegou na mesa, que o Tony olhou, porque a gente sempre pede torrada mista, que quando o Tony olhou, foi muito engraçado. Mas eu tava sem o celular, então não deu para gravar a cara do Tony, ele fazendo. Depois que ele quis gravar um pouquinho, não sei nem se saiu bem. Se saiu boa,
eu vou botar. E aí, quando o Tony vinha, você não sabe a cara do Tony. Quando o Tony olhou para as torradas, só tinha a torrada com a manteiga. E ela estava certa, eu que estava errada. Brasileira já sabe como brasileira fala, né? Torradas, ela estava certa, eu que estava errada. Gente, quando ela pediu a torrada, quando veio a torrada, o Tony olhou assim, disse, Tony, come calado, que ela não teve culpa, foi eu que tive culpa. Aí ele disse, ela é brasileira? Eu disse, pois é, brasileiro entendeu outra brasileira, não é? E aí foi bem engraçado, gente, porque a gente comeu uma torrada, tava muito boa, ainda bem que tava muito boa, e café da manhã, né, gente? Uma torradinha é sempre bom, mas tava muito gostosa, com a manteiga que o Tony gosta, bem manteigado, bem gostosa, né? Mas a gente não falamos nada, saímos de lá, falamos, ela é de São Paulo, a brasileira é de São Paulo, gente. Ela tá só aqui a trabalho, rapidinho e vai voltar. E aí, gente, foi bem engraçado, muito engraçado, porque o Tony olhou assim com a cara, sabe, pra torrada, porque era torrada mesmo, gente, mas tava uma delícia, bem amanteigada, o café bem quentinho, tava bom, não era, Tony? Ainda bem que o Tony gostou, porque o Tony olhou assim e disse, ela não teve culpa. Como que diz, culpado é tu, né? Ela não teve culpa. Realmente, você pediu torrada e como ela é brasileira, entendeu que você sabe que é torrada. Então, mas foi bem engraçado, gente. Foi bem engraçado. Tô meio abaqueada, doentada uns 2 dias já. Mas eu quis passar isso pra vocês, né? Esse episódio que aconteceu comigo e com o Tony no café da manhã, gente. Eles chamam pequeno almoço. Café da manhã aqui eles chamam pequeno almoço, gente. Então, o nosso pequeno almoço foi bem engraçado, sabe? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês daí e Deus nos abençoe daqui, né, Tony? Tchau. Tchau. Boa disposição. Boa disposição. Beijo, gente. Tchau.